Seguindo o conteúdo de padronização de processos voltados para a gestão de pessoas, vou passar para vocês o que está ocorrendo, o feedback real, o posicionamento exato da situação em que se encontra, após ter passado aquela informação para o líder, repassar para a sua equipe, se deu certo, se não deu, quais os problemas, como a gente costuma resolver por aqui. Olá, eu sou o Wilson e neste canal eu compartilho ideias, conhecimentos, ferramentas e etc. para auxiliar principalmente micro e pequenos empreendedores. Neste vídeo eu estarei dando sequência à padronização de processos em relação à gestão de pessoas, que é algo fundamental para empresas, considerando que quando se é muito pequeno mesmo, no início ali do negócio, geralmente uma pessoa só consegue, entre aspas, tocar o barco. Quando começa surgindo uma demanda maior, naturalmente haverá contratação e a partir dessas contratações, boa parte de problemas surgem justamente por falta de padronização de processos e algumas normas ali para conduzir as pessoas que estão fazendo parte da empresa. No caso específico em que passei para que o líder passasse o material básico de treinamento para seus liderados e que fizesse o teste de uma lista que eu tinha mencionado no vídeo anterior, o que acontece? Até o momento não foi passado, não chegou no objetivo esperado. Isso era esperado da minha parte, até porque aqui a gente vive numa situação real, não é aquela fantasia que é muito comum, né? Algumas pessoas falam que tudo funciona perfeito, é só colocar e vai dar certo. Então assim, a gente vivendo na realidade sabe que não são bem assim as coisas, mas a gente precisa ter pelo menos um norte para a gente poder ir caminhando e gradativamente evoluindo. Na situação específica, foi passado para o líder, foi orientado para o gerente, só que o líder precisou se ausentar. Observem bem como a gente conduz aqui, né? Primeiro, para que entendam o que eu vou falar a seguir, a gente tem hoje valores e missão e visão da empresa. Principalmente a missão da empresa e os valores a gente leva muito a sério. E todo o treinamento, tudo da empresa, direto ou indiretamente está interligado aos valores e à missão da empresa. Então, com isso, a gente já tem a equipe mais ou menos orientada e depois de falar sobre a padronização de processos, eu devo abordar essa questão com mais profundidade. Mas entendo que isso é importante para que a gente tenha um entendimento por parte dos colaboradores para saberem pelo menos para onde deve ir e terem a noção clara se estão acertando ou errando. Partindo desse princípio, o líder já tem essa noção e um dos valores nossos é garra e determinação e disciplina. E disciplina é fazer o que tem que ser feito. Portanto, ele não fez. Por ele não ter feito, e claro, ele precisou, que ele é um líder de mercearia, precisou ficar no caixa. No dia seguinte, ele precisou fazer uma viagem externa. E no outro dia, que é hoje, ele está de folga. Portanto, a coisa não andou. Mas ontem, eu fazendo o monitoramento, perguntei se tinha sido feito alguma coisa e ele mencionou, olha, já passei para a equipe e disse que precisava do retorno. Certo, mas e cadê o retorno? Eles não deram retorno. Eu disse, sim, você como líder fez o quê? Ele disse, é mesmo, eu vou lá cobrar. Então, a gente precisa ter essa noção, que é o seguinte, eu estou fazendo monitoramento, mas eu preciso que cada um da equipe cumpra a sua atividade. Não precisa de ignorância, não precisa de nada, precisa de disciplina. Então, se eu passei para que ele passasse para a equipe um treinamento, eu preciso do retorno. Porque se eu deixar em aberto, ele disse que passou, beleza. E a equipe é que vai ditar o ritmo do negócio. E é isso que às vezes atrapalha. Então eu preciso que ele passe e ficou essa orientação. Eu disse, amanhã você vai estar de folga, né? Ele disse, sim. Eu disse, pronto. Depois de amanhã, na quinta-feira, quando você vier, pega a equipe, pega esse material e pergunta qual é a dúvida que tem, porque eu preciso disso na quinta para a gente já partir adiante. Se não tiver, se eles esquecerem o papel em casa, o documentozinho, peça para a moça do administrativo imprimir, mas não deixe de fazer isso na quinta. Eu preciso do retorno na quinta-feira, que todo mundo está ciente para que a gente possa avançar. Percebam bem, existe uma relativa organização, mas mesmo assim eu preciso passar e preciso monitorar. Quando eu falei na importância do monitoramento, logo no início, é justamente por isso, porque a gente passa esperando que todo mundo faça. Só que nem sempre acontece, existem várias situações. Às vezes é culpa do colaborador e às vezes é questão externa mesmo, que ele não conseguiu. Na situação específica, inclusive o líder, a gente vai treinar um pouco melhor, ele precisaria ter cobrado, independente dele estar junto. Então, mesmo quando ele fez a viagem externa, era para ter dito ao pessoal, preciso do retorno quando voltar. Só que ele não pediu, ou seja, deixou em aberto. E toda vez que a gente tem um processo ou um pedido que a gente pede e não cobra o retorno, a tendência é que isso se perca. Tá? Então,
esse retorno, na verdade, ele não passa de uma checagem. Se você entendeu a lógica lá do PDCA, quando a gente passa algo, a gente pede, como se fosse um tipo de planejamento, vai para a execução e a gente precisa fazer a checagem. E essa checagem eu posso ir lá ou pedir que a pessoa me dê o retorno. É uma forma de eu checar e tomar uma ação. E esse monitoramento que eu estou fazendo, nada mais é do que isso. Porque eu passei para que o líder fizesse a parte dele. E aí o líder vai e pede para a sua equipe. Eu estou aguardando retorno. O líder não deu retorno, que deveria. Inclusive, se é parte do treinamento, eu vou cobrar, porque senão eu vou ficar na obrigação de ter que ir lá toda vez. E não é assim que funciona, pelo menos aqui na nossa empresa. E estou passando para vocês uma orientação de como a gente vai educando a equipe. E isso foi o que eu fiz, tá? Não é que eu esteja certo e que seja a melhor solução do mundo, não. Mas pelo menos foi a que funcionou para mim dessa forma. A gente não age com ignorância, trata todo mundo da melhor forma possível, mas a gente cobra resultado em cima, novamente, dos valores e da missão da empresa. Nesse caso específico, amanhã, se o líder não me der o retorno, ele leva um puxão de orelha. Uma cobrança já mais incisiva, porque aí já começa a falhar um pouco, porque foi dado um tempo razoável, foi dadas as condições e ele não está cumprindo com aquilo que foi solicitado e não está trazendo uma justificativa, digamos assim, plausível, né? Simplesmente não está fazendo. E aí a gente interpreta isso como negligência. E, portanto, tem penalidade aí, não de cara, porque a gente está na fase assim, educacional. Mas se isso persistir, ou ele vai ser realocado, né, sair dessa liderança, porque aí não está conseguindo executar o papel de líder, ou vai ser penalizado de alguma forma. Mas só que a penalidade aqui no nosso caso, também aproveitando como um insight aí para vocês, pelo menos aqui, né, funciona assim. Ao invés de penalidade, a gente costuma dar oportunidade do cara se desenvolver e crescer aqui dentro. Então, penalidade, a gente entende que isso causa um certo medo e a gente só deixa para fazer isso em último caso. O início, a gente dá condições, estimula o crescimento, com erro e tal, e vai acompanhando para o cara se desenvolver, mas ele tem que fazer a parte dele. Quando não faz, aí sim, a gente também tem um nível ali, né, de tolerância, em que a gente é bom até um determinado nível. Se a gente bobear daqui, a gente passa a ser otário, né? Então a gente precisa ser bom até um determinado nível que haja um equilíbrio. Então a gente nem cobra demais e nem folga demais. É tudo uma questão que eu vejo hoje como segredo, é de equilíbrio. Nada de ignorância e nada também de ser frouxo, né? A gente precisa ser honesto, sincero e cobrar o que precisa, porque a gente está numa empresa e a empresa depende de resultado e o resultado vem justamente desses processos e tudo mais. Se eu deixar, entre aspas, ser frouxo nessa situação, vocês vejam o tempo que eu perdi editando o documento para resolver já um problema que existe, né? Que era do pessoal bobeando ali. A gente já tem um problema na empresa, então existe digamos assim, um estudo muito grande que foi feito da minha parte, um investimento muito alto, tanto financeiro quanto de tempo, em cursos, em treinamento, tentativa e erro aqui dentro da empresa, para chegar a desenvolver uma metodologia que funciona para a gente, preparar a documentação, deixar de estar, por exemplo, pensando em fazer promoção, fazer alguma estratégia de crescimento da empresa, para me concentrar numa resolução do problema, tendo pessoas para isso, que são contratadas, recebem para isso, e o pessoal não executa. Percebem aí que se eu deixar aí a culpa vai ser minha, então eu preciso fazer aquela cobrança para que aconteça, tá? Então aqui eu estou compartilhando com vocês como funciona e, novamente, vamos ver se resolve, né? A intenção é essa. Eu devo gravar na sequência o vídeo que está previsto aqui sobre documentação, né, nesse processo, e vou mantendo vocês informados até a gente resolver essa situação, ou se surgirem outras ideias aí que sejam válidas, compartilhar aqui, passo para vocês. Muito obrigado, até a próxima.